tarde, galerinha. Boa tarde, moçadinha do bem. Estou passando por aqui para dar meu recado, uma aula de matemática, uma aula de qualidade, uma aula onde é conhecimento. Então, você que está cursando o nono ano, olha, se você está no Instagram, venha para o YouTube, Farol Concursos, ao vivo, tá? Venha me assistir uma aula de qualidade. Você já é meu convidado no programa Conectados pelo Conhecimento, onde eu passo todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, e às 15 horas é a aula de língua portuguesa. Matemática, não sei não. Se você não aprender comigo, você não aprende com mais ninguém. Por que eu falo isso sempre, hein, moçadinha? Eu falo isso porque eu não era boa estudante. Então, eu consigo enxergar aonde você tem as suas dificuldades para cuidar de você, para cuidar do seu conhecimento. Eu sou especialista. Eu consigo ensinar matemática mesmo que você tenha dificuldade. Por quê? Por quê? Porque eu sei muito? Não, porque eu passei por tudo que você está passando. E quem já viveu uma situação, então, olha, vira doutor, não é? Porque passou por tudo. Meus alunos falam assim, professora, mas eu nem acabei de explicar, a senhora já sabe o que eu não sei? É assim mesmo, gente. Eu sei ensinar matemática porque eu não entendia matemática. Então, eu sou o exemplo, tá? Para vocês. Eu aprendi e depois que eu aprendi, fui ser professora de matemática, fui ser engenheira civil. De cálculo é comigo mesmo. Então vamos lá. Por quê? Talentos a gente não guarda na gavetinha. Talentos a gente distribui. Não é assim que diz na Bíblia, por exemplo, que você tem que distribuir os seus talentos? É o que eu estou fazendo esta tarde com você. Sejam todos bem-vindos. Olha, todos que estão cursando o nono ano, todos que estão cursando o 8º ano. Por quê? Porque vocês estarão se preparando para as escolas técnicas, escolas públicas de qualidade, CTI, ETEC, o colégio da Embraer, os institutos federais, o COTEL, o CONTEC, o Cefet de Minas Gerais, o Cefet do Rio de Janeiro, todos os colégios técnicos que formam, além de o ensino médio, uma escola técnica também. Então, eu estou dando aula toda quarta-feira gratuitamente para quem quer aprender. Então, me segue aí, que hoje nós estamos vendo potenciação. Se você ainda não assistiu nenhuma aula do canal, tem as aulas anteriores para você ir vendo, elas não ficam por muito tempo no canal, ok? Então, por favor, volta para trás, assista às aulas anteriores, porque é uma sequência. Se você não tiver a sequência, você vai ter dificuldade no aprendizado. Então, meu beijo especial para você, moçadinha. E, bora estudar matemática. E eu tenho muito para ensinar. E eu quero ver você antenado. Por que eu falo moçadinha do bem? Porque vocês estão ligados, antenados no conhecimento. Por quê? Para entrar nessas escolas, vocês farão o vestibulinho no final do ano. Tem escolas que já começam em outubro o vestibulinho, então tem pouco tempo para estudar. Gente, outubro, novembro, dezembro, CTI dezembro, CTI é Colégio Técnico Industrial da Unesp, Estado de São Paulo. Tem o Cotuca também, Cotuca faz a prova um pouco mais cedo, vamos estudar, gente, dá tempo, estamos começando o ano de graça. De manhã, aula de matemática, à tarde, a aula de
Língua Portuguesa e Redação com o professor Eli. Meu nome é professor Eliette, sejam todos bem-vindos. Quem estiver no Instagram, migra para o YouTube, Farol Concursos. Ó, eu preparo seu filho para o vestibulinho das escolas técnicas, dos colégios técnicos, das escolas públicas de qualidade, tá? Então, qual o assunto de hoje? Ó, sempre eu gosto de voltar um pouquinho para revisar o que foi dado na outra aula, porque é importantíssimo que você revise sempre, você tem que estar sempre revisando, porque o nosso cérebro, se você não revisa, ele pensa assim, isso não é importante, eu vou descartar. E eu não quero gente descartando conhecimento aqui não, hein? Ó, bora estudar, bora passar no vestibulinho. E quando eu falo bora passar no vestibulinho, pessoal, é coisa muito forte. Isso significa que você vai mudar de vida. Todos os seus colegas terão o seu perfil. Olha que legal, todo mundo lá é gente de bem. Por quê? Se não fosse de bem, nem passava no vestibulinho, não é? Então, você vai ter amizades novas, todas elas voltadas para todas as amizades voltadas para o conhecimento, para estudar, para olhar a vida de frente, não é? Daqui um ano você pode estar mudando a sua vida no sentido de dar um presente para sua mãe. Por quê? Porque a sua mãe vai ficar muito orgulhosa, sua mãe e seu pai, por você ter passado numa escola de excelência. Então, é presente para o pai, presente para a mãe. E, ó, escuta bem, vou falar bem pertinho do seu ouvido. De graça. Ó, que presentão. Bora estudar, gente. Ó, hoje, aula de potenciação. Ó, hoje, o que nós vamos ver? Potências cujos expoentes são também potência. O que eu faço, gente? Olha, e vou voltar um pouquinho na aula passada para revisar, porque esta aula precisa do conhecimento da aula passada, tá bom? Ó, bora estudar, todo mundo antenado, aqui ninguém tem nada a perder. Se estão de férias, vamos aproveitar o tempo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um minuto. É aqui. Só um minuto. Olha, estou com problema no compartilhamento. Vou ter que buscar. Tá aqui. Toda a paciência. Toda a paciência. Pessoal, começando então uma revisão da aula anterior, que é propriedade das potências. Deixa eu procurar aqui o conteúdo. Propriedades das potências. Isso. Ó, isto nós vimos na aula passada. Vamos dar uma revisada que o tempo todo a gente vai ter que estar voltando, revisando, revendo, mesmo para a gente nunca esquecer que a matemática tem muitos detalhes e você vai ter que estar visitando sempre esses conteúdos para estar relembrando. Então, dando uma pincelada aqui, ó, na aula passada. Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Deixa eu olhar meu som aqui, só um minutinho. Ok. Produtos de potência de mesma base. Então, é uma multiplicação, mas é uma multiplicação de bases iguais, de mesma base. No caso, A.
Então, eu conservo a base, somos expoentes. Então, olha, para multiplicar potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Quem é a base aqui? Deixa eu ampliar aqui um pouco. Quem é a base aqui? A base é o A. A e A. E a operação é uma multiplicação. Então, conservo a base e somos expoentes. Segunda propriedade, bem parecida com essa. Quociente de potência de mesma base. Quociente, qual operação que é? Quociente. O quociente é o resultado de uma divisão. Então, ó, quociente lembra divisão. Então, para dividir potências de mesma base, quem é a base? A. Qual a operação? Divisão. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, veja só. Na multiplicação, você soma. Na divisão, você subtrai. Terceira propriedade. Potência de uma potência. Ó, aqui eu quero que você observe muito bem, porque tem a ver com a aula de hoje. Então, veja bem, ó, potência de uma potência é 2 elevado ao cubo, depois tem um parênteses. Presta atenção nesse parênteses, porque este parênteses vai fazer toda a diferença para você identificar que é uma potência de uma potência. Então, ó, 2 elevado ao cubo elevado à quarta potência. 3 vezes 4, conserva-se a base e somas e multiplica-se os expoentes. Ó, outra vez, potência de uma potência. Como que eu identifico que é uma potência de uma potência? Por causa desse parênteses. Como que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Quarta propriedade. Propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação e também em relação à divisão. Ah, legal. Então, esta propriedade, moçadinha, olha, ela vai valer para a multiplicação e vai valer para a divisão. Então, ó, o próprio nome já diz, você distribui a potência. Ó, qual o expoente do 2? É 1. 2 vezes 1, 2. Qual o expoente do 3? Também é 1. Então, 2 vezes 1, 3. Como que vai ficar isso se eu distribuir? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, que dá como resultado 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Ó, propriedade distributiva de que operação? Divisão. Ó, distributivo. Ó, qual é o expoente do 8? O expoente do 8 é 1. 1 vezes 2, 2. Qual o expoente? Qual o expoente do 4? 1. 4 vezes 1, 4. Então, veja bem. 8 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, tá? Eu distribuí o quê? Os expoentes. Em termos gerais, está aqui, ó. A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. Por quê? Porque o expoente do A é 1. 1 vezes N, N. O expoente do B é 1. 1 vezes N, N. Vale o mesmo para a divisão. Ó, o expoente do A é 1, 1 vezes N, N. O expoente do B é 1, 1 vezes N, N. Ah, e aqui ele avisa que o A tem que ser diferente do zero e B também tem que ser diferente de zero para valer essa propriedade, tá bom? Continuando.
algumas observações. Ó, você viu que a potenciação, ela tem a propriedade distributiva que vale para multiplicação e para divisão. Eu poderia fazer uma pergunta: vale para adição e vale para subtração? Ó, vale para multiplicação e vale para divisão. Gente, isso aqui é uma pegadinha em diversos concursos, vestibulares. Olha, não vale para adição nem para subtração, tá bom? Ó, a potência não é distributiva. O que que é distributiva? Distribuir o expoente. Eu posso distribuir o expoente como eu fiz no caso anterior? Ó, fica o 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado? Não pode, tá? Por quê? Ó, você quer ver como não pode? 2 mais 3 é 5. 5 ao quadrado é igual a 25. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? É 4. E 3 ao quadrado? É 9. 9 mais 4 é 13. Eu posso dizer que a distributiva é certa? Não é. Nós já vimos que não é. Por quê? Aqui deu 25, aqui deu 13. Se fosse a mesma coisa, daria o mesmo resultado. Logo, 2 mais 3 ao quadrado não é igual, é diferente que 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Porque isso aqui dá quanto? Ó, 2 mais 3 ao quadrado dá 25. E 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado dá 13. Então, aqui dá 25 e aqui dá 13. Então, eu posso dizer que são coisas diferentes. Olha, caiu isso aqui, uma bem parecida, vocês vão ter no vestibulinho do ano passado, no CTI, tá? Colégio Técnico Industrial, uma escola de excelência, caiu uma da propriedade distributiva, tá bom? Acho que não era bem assim, mas era propriedade distributiva, tá bom? Bom, e serve? Eu posso aplicar a propriedade distributiva, ou seja, eu posso distribuir os expoentes na operação de subtração? Será que eu posso? Vamos pensar. 5 menos 3 é 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Isso aqui dá 4. Se der certo, se eu puder distribuir, vai ter que dar o mesmo resultado. A gente já está vendo que não dá. Ó, se eu distribuir 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, distribuir os expoentes, quanto que dá? 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. E 25 menos 9 é 16. Isto quer dizer o quê? Que 5 menos 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado menos... Não, não é igual. Não é igual. É diferente, porque aqui dá 4 e aqui dá 16. São coisas diferentes. O que eu estou querendo provar para você? Eu estou querendo provar que eu não posso usar a propriedade distributiva na potenciação quando a operação for de adição e subtração. Não posso distribuir os expoentes. Não vale para a operação de adição e subtração, tá? A potenciação. Eu não posso aplicar a propriedade distributiva nem na adição, nem na subtração. E eu provei para você que eu não posso, porque os resultados dão diferentes, tá bom? Ó, desculpa de eu estar repetindo tantas vezes, mas é que vocês vão até sonhar com isso. Desde que lembrem no seu vestibulinho, eu estou feliz, tá bom? Eu vou repetir muitas coisas que o meu faro sugerir, porque assim o meu objetivo é que você se saia bem. Eu estou trabalhando aqui, eu estou dando tudo que eu tenho para você sair. Sabe por quê? Porque você vai ser referência.
você vai ser referência, você vai contar para as pessoas que estudou comigo, tá? Ó, casos. Outro caso. A potência não é comutativa. Veja o exemplo. 2 ao cubo, ó, eu troquei. Quem é a base aqui? O 2. Eu inverti. Quem é o expoente aqui? O 3. Será que 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado? O que eu fiz? O 3, que era expoente, passou a ser base. E o 2, que era base, passou a ser expoente. É a mesma coisa? Os resultados são diferentes, portanto, não podem ser iguais. Então, vamos lá. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Portanto, os resultados são diferentes. Ó, eu não posso falar que 2 ao cubo é igual a 3 ao quadrado. O que eu posso falar? Que 2 ao cubo é diferente que 3 ao quadrado. Casos particulares. Tem exercício assim lá na nossa lista de exercício. Vamos calcular o valor da expressão 2 à quarta dividido por 2 à quarta de duas maneiras. Primeira maneira, aplicando a propriedade do quociente de potências de mesma base, o que eu faço? Potências de mesma base na divisão. Volta lá. É a segunda propriedade. Conserva a base e subtrai os expoentes. Volta aqui, ó. Opa, passei. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quando eu faço 4 menos 4, o que dá? Dá 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Ó, 2 à quarta, conserva a base e subtrai os expoentes, dá 2 elevado a 0, e qualquer número elevado a 0, a gente já sabe que é 1. Vou provar isso aqui. Quanto que é 2 à quarta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 16. Dividido por 16. Um número dividido por ele mesmo dá 1, tá? Então, 2 à quarta dividido por 2 à quarta dá o mesmo resultado que 2 elevado a 0. Ah, mas a gente já sabia. Por quê? Porque eu conservando a base, subtraindo os expoentes, dá 2 elevado a 0. Que fácil! Então, qualquer número elevado a 0 é 1. Toda potência de expoente 0 e base não nula é igual a 1. Ó, a base não pode ser 0, tá bom? Qualquer número que a base não seja 0. O 1, o 2, o 3, o 4, o 1000, 5000, ó, um número imenso elevado a 0, quanto que vai dar como resposta? 1. Só não pode ter a base, o A, igual a 0, tá? Segundo caso, vamos calcular o valor dessa expressão de duas maneiras. Primeira maneira. Quanto que é 2? Primeira maneira é aplicando a propriedade do quociente, a segunda propriedade. Potências de mesma base. Na subtração, conserva a base, que é 2, e subtrai os expoentes. 5 menos 4, que dá 1. 2 elevado a 1. Segunda maneira, calculando o resultado de cada potência. 2 à quinta dividido por 2 à quarta, quanto que é 2 à quinta? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, tá? E a gente já viu que 2 elevado à quarta é 16. 32 dividido por 16 é igual a 2. Comparando os dois resultados, temos que
aqui, são coisas iguais. 2 elevado ao expoente 1 é igual a 2. Uma coisa elevada ao expoente 1 é ela mesma, tá? Então, vamos falar em termos gerais. Sendo um número natural qualquer, vale a relação. Um número qualquer que eu chamei de A, elevada ao expoente 1 é igual a ele mesmo, tá? Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Aqui vem os exercícios, ó. Reduza a uma só potência. Primeira propriedade, ó, aqui tudo é primeira propriedade. Reduza a uma só potência. Aqui tudo, ó, potência de potência. Terceira propriedade. Aqui, ó, reduza a uma só potência. Não mandou resolver, hein? Reduzir a uma só. Então, a uma só potência. Você vai só aplicar a propriedade. Não precisa dar o resultado, tá bom? Porque às vezes pode dar um número tão grande que é difícil de você resolver. Ó, segunda propriedade, conserva a base e subtrai os expoentes. Gostaria de chamar a atenção que quando o expoente for 1, não tiver nada, é sinal que ele é 1. Então, aqui é 3 elevado a 1. A elevado a 1. Aqui. Conserva a base, que é 3, subtrai os expoentes. Quem é o expoente? A e B. Então, vai ficar 3 elevado a A menos B, tá bom? E assim por diante. Aqui é a mesma coisa. Aplique a propriedade distributiva. Posso aplicar, pessoal? Lógico que eu posso. Por quê? Porque as operações que eu estou fazendo a propriedade distributiva da potenciação é na multiplicação e na divisão. Ó, bom? Posso, olha, todos esses eu posso aplicar a propriedade distributiva. Por quê? Porque eu estou falando de aplicar a propriedade distributiva nas operações de multiplicação e divisão. Agora, veja só, você vai preencher a lacuna com sinal de igual ou diferente, tá bom? Ó, isso aqui é o que eu acabei de explicar da propriedade comutativa. Eu posso dizer que 2 elevado a 5 é igual a 5 elevado a 2? Posso aplicar a propriedade comutativa? É um troca-troca comutativo, ó. Posso aplicar? Acabamos de ver aqui. Nos casos lá particulares, ó. Deixa eu ver. Casos particulares. Aqui, ó. A potência não é comutativa. Perdão. A potência não é comutativa. 2 ao cubo é diferente que 3 ao quadrado. E aqui, a terceira propriedade, potência de uma potência. Olha, o que identifica o que é uma potência de uma potência? Olha, eu vou falar muito, porque tem a ver com a aula de hoje. Então, ó, potência de uma potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Como que eu reconheço que é uma propriedade potência de potência? Por causa dos parênteses, tá? Presta bem atenção nesse detalhe. Reduz a uma só potência. Essa é a segunda propriedade. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui é para pôr igual ou diferente. E é só. Então, acabamos de rever a aula passada. A gente só revisou. E agora? Vamos entrar
na aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Agora sim, estamos entrando na aula de hoje. Potências. Potências em que os expoentes são também potências. Olha, veja só. 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Isso aqui, a gente diz que é uma potência de uma potência. Muito bem. Começo a resolver de cima para baixo. Então, veja bem, ó. 2. Primeiro eu resolvo 2 elevado ao cubo. O que der, ó, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai dar como resultado 2 elevado ao expoente, 8. Tá bem pequenininho aqui, não estou conseguindo ampliar. Bom, isso é a primeira situação. Então, esta situação são potências em que os expoentes são também potência. Ó, o expoente do primeiro 2 é uma potência. Tá, então como que eu resolvo isso? De cima para baixo. Tu que é 2 elevado ao cubo, tá até separado aqui com um expoente pequenininho, para te dizer o quê? Que antes eu resolvo o 2 elevado ao cubo, que dá 8. Então, o resultado vai ser 2 elevado à oitava potência, porque 2 elevado ao cubo é 8. Segundo, compare com essa situação. Ó, 2 elevado a 2 elevado ao cubo e 2 elevado ao quadrado, que é elevado ao cubo. Lembra que eu falei para vocês que, ó, presta atenção no parênteses, na aula passada. Ó, o parêntese identifica que é uma potência de potência. Potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar, conserva a base, que é 2, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Assim, observe que os resultados ficam diferentes, né? Ó, aqui no primeiro caso, que é potências em que os expoentes são também potências, quanto que dá isso aqui? 2 elevado à oitava potência. Segundo caso que eu estou comparando. Segundo caso que eu estou comparando, olha, é potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes, que dá 2 à sexta. Eu posso dizer que uma coisa é igual à outra? Não. Esse primeiro caso aqui, potências em que os expoentes são também potência, deu 2 elevado ao expoente 8. E o segundo caso? Deu 2 elevado ao expoente 6. 2 elevado à sexta potência. Então, observe aqui. Assim, observe que os resultados são diferentes. Ó, dá uma olhada aqui. 5 elevado ao cubo, que por sua vez está elevado ao quadrado. É igual a 5 elevado ao cubo, aqui um parênteses, elevado ao quadrado. Ó, parênteses, volta na aula passada. A aula passada tem uma propriedade que se chama potência de uma potência. Você conserva a base e multiplica os expoentes. E 3 vezes 2 vai dar 6. Portanto, vai dar 5 elevado à potência 6. Agora, este caso aqui, ó, é potência em que os expoentes são também potências. Olha, 5 elevado a 3 elevado ao quadrado. Como que eu resolvo?
Primeiro, eu resolvo o expoente. Quanto que é 3 ao quadrado? É 5 elevado à nona potência. Agora, você vai resolver isso aqui, ó, os exercícios, que é basicamente isso que eu acabei de resolver, tá? Acabei de resolver, ó. Gente, para vocês entenderem melhor, eu vou eu vou parar. Não, deixa eu explicar esse de baixo, ó. Eu vou parar, mas eu vou explicar isso aqui na luzinha para vocês ficarem bem firmes. Olha, descubra o enigma. Ó, é uma brincadeirinha, viu, gente? No caminho, à beira do rio, encontrei um homem com 7 sacos. Cada saco tinha 7 gatos. Cada gato tinha 7 gatinhos. E cada gatinho caçou 7 ratinhos. Quantos ratinhos foram caçados? Ô, gente, uma dica boa é você é, desenha um saco e o que tem lá? 7 gatos, desenha os 7 gatinhos. 7 gatos. Cada gato tem 7 gatinhos. Depois você desenha, você faz a explicação com que cada gatinho, que é filho do gato, caçou 7 ratinhos, tá? Então, se você descobrir quanto tem em um saco, quantos ratinhos foram caçados em um saco, basta você multiplicar por 7 e descobrir quantos ratinhos foram caçados ao todo, tá bom? Então, fica para você pensar. Gente, então, voltando aqui, nessa explicação da aula de hoje, eu vou explicar isso melhor no quadro, tá? No quadro branco. Começando um outro conteúdo, tudo ligado a isso, tá? Vamos estudar os quadrados perfeitos? Quadrado perfeito. Um número natural é um quadrado perfeito quando é resultado do produto de dois fatores iguais. Ah, então é o resultado de uma multiplicação de números iguais. Então, por exemplo, se você fizer 15 vezes 15, você vai achar um número que é quadrado perfeito, porque eu estou multiplicando dois fatores iguais. Vamos pensar, 100 vezes 100. O que der em 100 vezes 100 é um número que é quadrado perfeito. Por quê? O resultado de uma multiplicação de um produto de dois fatores iguais. E você pode ter certeza que é um quadrado perfeitinho. Eu vou fazer com números menores. O número 1 é um quadrado perfeito? Ó, ele é um quadrado perfeito, porque ele tem um de lado e um de altura aqui, ó. Então, 1 é um quadrado perfeito, porque se eu fizer 1 vezes 1 é igual a 1. Ó, este aqui, este quadrado é um quadrado perfeito? Ele tem 2 quadradinhos por 2 quadradinhos. Se eu multiplicar 2 quadradinhos por 2 quadradinhos, eu tenho até a área desse quadrado, que é 4. 4 é um quadrado perfeito, pois 2 vezes 2 é igual a 4. E aqui, ó, aqui é um quadrado perfeito? É um quadrado perfeito. Por quê? Tem 3 quadradinhos por 3 quadradinhos. Se eu multiplicar os dois lados, 3 por 3 vai dar 9. Então, 9 é um quadrado perfeito, porque 3 vezes 3 é igual a 9.
Este quadrado aqui que eu estou mostrando é um quadrado perfeito? Ele é sim, perfeitinho. Por quê? Ele tem quatro quadradinhos aqui, quatro quadradinhos aqui. É um quadrado de 4 por 4. Se eu multiplicar 4 vezes 4, que é até a área desse quadrado, vai dar 16. E 16 é um número quadrado perfeito, pois ele é resultado de uma multiplicação de dois fatores iguais. 25 também é um número quadrado perfeito, pois 5 vezes 5 é 25. É sempre bom vocês saberem, assim, mais ou menos, se é quadrado perfeito ou não, e saber esses números aqui. Por quê? Você vai entender quando a gente for estudar radiciação, que é bom você saber, você vai entender por quê. 36 é um número quadrado perfeito? É, porque é a multiplicação de dois fatores iguais. 6 vezes 6 que dá 36. 49 é um número quadrado perfeito, porque se eu multiplicar 7 vezes 7, 49. 64 é um número quadrado perfeito, por quê? Se eu multiplicar 8 vezes 8, 64. 81 é um quadrado perfeito, porque se eu multiplicar 9 vezes 9, vai dar 81. O 100 é um quadrado perfeito, porque se eu multiplicar 10 vezes 10 é 100. O 121 é um quadrado perfeito, pois se eu multiplicar 11 vezes 11, 121. Já estamos acabando, gente. 144 é um número quadrado perfeito, pois se eu multiplicar 12 vezes 12 é igual a 144. 169 é um quadrado perfeito, porque se eu multiplicar 13 vezes 13 é igual a 169. 196 é um número quadrado perfeito, porque se eu multiplicar 14 vezes 14, vai dar 196. 225 é um número quadrado perfeito, pois se eu multiplicar 15 vezes 15, vai dar 225, que é um quadrado perfeito. Agora eu pergunto a vocês, moçada, e se eu perguntar para vocês, o 20 é um número quadrado perfeito? Não. Para ser quadrado perfeito, você tem que achar dois números iguais que deem 20, que se você multiplicar, vai dar 20. E não tem. Não tem, assim, um número natural que multiplicado por ele mesmo dê 20. Depois vocês vão estudar mais para frente dentro de outros conjuntos. Aqui nós estamos dentro do conjunto dos naturais. Só relembrando o que é conjunto dos naturais. Conjunto dos naturais é aquele número mais simples que tem, que é o conjunto mais antigo, que os homens da antiguidade usavam para contar carneirinho, contar pedras. E o primeiro número desse conjunto é o zero. E o último número? Não tem último, é o infinito. Então é zero, um, dois, três, tá bom? A gente está estudando esses números dentro do conjunto dos naturais. Bom, continuando. Então, você já sabe se o número é quadrado perfeito ou não. Eu vou perguntar para vocês, hein, numa avaliação. O 70 é o número quadrado perfeito? Não. Antes do 70, eu tenho 64, que é o quadrado perfeito. Depois, eu tenho 81, que é o outro número quadrado perfeito. 70 não é um número quadrado perfeito. Vocês aprenderam os números quadrados, que lembra um quadrado. Agora, os números cúbicos lembram o quê? Lembra um cubo. Ó, um cubo. Vamos lá. O número natural é o número cúbico quando é resultado do produto de três fatores. Ah, vamos comparar. Os números quadrados perfeitos é o resultado do produto de dois fatores. Então, aqui é de três fatores. Por quê? Ó, pensa no cubinho. Os números cúbicos lembram um cubo. Um cubo possui todas as suas arestas
Arestas são esses lados aqui, ó, iguais. Ó, esse é um cubinho que tem um por um por um. Nós vamos estudar. Aqui eu falava, qual que é a área do quadrado? Aqui eu vou falar, qual é o volume do cubo? Por que eu falo volume? Porque eu estou multiplicando a medida desta aresta por esta por esta. Três medidas. Então, eu vou ter um volume, na verdade. É um número cúbico? Sim, é um número cúbico, porque se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. O 8 é um número cúbico, moçadinha? Ah, o 8 é um número cúbico. Por quê? Ele tem que ser resultado de três fatores iguais. Faz 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Sim, o 8 é. Depois do 8, quem é outro número cúbico? É o 27, porque ele é resultado do 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Já adiantando, ó, não era nem hora de eu estar falando. Se eu pegar um cubo e multiplicar por três medidas iguais, que são suas arestas, tá? Eu vou ter o volume desse cubo, tá bom? O 64 é um número cúbico? Sim. Porque se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Ó, eu parei as figuras por aqui porque elas vão ficando muito grandes, difícil, né? Então, ó, 625 é o número cúbico? É, porque 5 vezes 5 vezes 5 é 625. E aí por diante, olha que coisa legal, gente. Hoje vocês aprenderam o que é um número quadrado perfeito e o que é um número, o quê? Cúbico. Números cúbicos. Agora você vai aprender. Forma polinômica de escrever um número natural. Decompor um número é o mesmo que escrevê-lo em suas diferentes ordens de unidade. Então, decompondo o numeral 3.478 temos. Ó, 3.478, deixa eu pôr um pontinho aqui que faltou. 3.478 são 3.000, ó, 3.000 mais 400, mais 70, mais 8. Olha, forma polinômica é uma decomposição de um número, tá? Então, vou decompor 3.000. 3.000 é 3 vezes 1.000. 3 vezes 1 milhar. 400 é 4 vezes 100. 70 é 7 vezes 10, mais 8. Mais 8 unidades. Tá. Vocês já estudaram. Quando o número tem 3 zeros, eu posso dizer que é 10 elevado ao cubo. Quando o número tem 2 zeros, eu posso dizer que é 10 elevado ao quadrado. Quando o número tem 1 zero, eu posso dizer que é 10 elevado ao expoente 1. Eu preciso escrever que é expoente 1? Não, não preciso escrever, porque quando não tem nada, eu já sei que o expoente de um número que não tem nada é 1. Subentende-se que é 1, tá? Então, esta é a forma polinômica de escrever o número 3.478. Olha, eu uso isso normalmente quando o número é muito grande. Por exemplo, 3 vezes, ó, 100.000. 3 vezes 100.000. A velocidade da luz. Olha, gente, olha como a luz é rápida. Olha a velocidade da luz. 300 quilômetros. 300 quilômetros, ó, é uma distância muito grande.
Para você andar 300 quilômetros, vamos pensar de carro, com uma velocidade assim de uns 100 por hora, você leva umas 4 horas mais ou menos para fazer essa quilometragem, tá? Mais ou menos umas 4 horas, entre 80 a 100 por hora. Olha, toda essa quantidade que você andou, a luz tem essa velocidade, ela percorre essa quantidade que você andou, 300 quilômetros, é uma distância muito grande. Ela faz essa distância em que tempo? Em um segundo. Gente, a luz é rapidíssima. Você vê um relâmpago? Um relâmpago é uma rapidez, porque a luz tem uma velocidade muito grande. Ela se desloca a 300 quilômetros, é uma distância enorme de carro. Você leva umas 4 horas para percorrer essa distância. Ela faz essa distância que você leva 4 horas de carro em um segundo. Olha a proporção. É bastante, não é? Então, como que eu escrevo 300 mil quilômetros por hora na forma polinômica? É 3 vezes 100 mil. 100 mil são quantos zeros? 5 zeros. Então, eu escrevo 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, tá? É uma forma polinômica de escrever a velocidade da luz. O segundo exemplo, escreva na forma polinômica este número. Ó, 3 vezes 10 mil vai dar 30 mil. 6 vezes 1000. 4 vezes 100. 2 vezes 10, mais uma unidade de 3. Olha, então eu escrevo 3 vezes, ó, se tem 4 zeros, eu escrevo 10 à quarta. Mais 6 vezes, se tem 3 zeros no 1000, eu escrevo 10 ao cubo. Mais 4 vezes, se tem 2 zeros, eu escrevo 10 ao quadrado. Mais, ó, se tem um zero, é elevado ao expoente 1. Preciso colocar expoente 1? Não, subentende-se que o 10 já está elevado ao expoente 1, em mais 3 unidades, tá? Então, é a forma polinômica de escrever o número 36.423, ok? Ó, eu fico por aqui e agora vocês vão assistir a aula que eu desenvolvi na lousinha para poder explicar melhor para você, tá bom? Então, até já. Pessoal, olha, o que vocês acharam? Fácil? Ah, muito fácil, não é? Olha, desse jeito, estudar desse jeito é muito fácil. Vocês perceberam que eu fui bem devagar, explicando tintim por tintim para vocês, para não ficar nada para trás. Agora, essa segunda aula de expoente, que também tem uma potência, que tem um expoente, que também é um expoente, eu expliquei melhor um vídeo rapidinho, numa luzinha, para que você possa entender. Então, galerinha, já está acabando. Olha, já deu quase uma hora e vamos bem rapidinho, que nós já estamos terminando. Casos aqui. Ó, eu quero que você diferencie bem e veja que são casos diferentes, porque um dá um resultado e o outro dá outro resultado. Por exemplo, potências em que os expoentes são também potências é quando não tem, por exemplo, esse parênteses.
Então, eu começo a resolver de cima para baixo. Então, ó, perceba que não tem parênteses. Então, eu vou resolver primeiro 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, potência em que os expoentes são também potências. Não tem parênteses e vai dar como resultado 2 elevado à 8ª potência. Por quê? Porque primeiro eu resolvo a potência dessa base 2 elevado ao cubo, ou seja, eu resolvo de cima para baixo. Então, isso aqui dá 2/8. E aqui são casos diferentes. Por quê? Porque esse aqui tem parênteses. Isso aqui é uma potência de uma potência. Como que eu resolvo uma potência de uma potência? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, 2 vezes 3, 6. 2 elevado ao expoente, 6. Então, olha, aqui são potências que também são potências em que os expoentes são também potências. Não tem parênteses, eu resolvo de cima para baixo, dando como resultado 2 à 8ª potência. O segundo caso é uma propriedade da potenciação, onde você conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. São coisas iguais? Não, são coisas diferentes. Por quê? Porque dão resultados diferentes. O primeiro caso dá 2/8, que é potências em que os expoentes são também potências. E o segundo caso dá 2 elevado à 6ª. Por quê? Eu conservo a base e multiplico os expoentes, dando resultados diferentes, portanto, são coisas diferentes. Exercícios. Ó, isso aqui agora você vai fazer. Escreva usando uma só potência. Não se esqueça que aqui você resolve de cima para baixo. Primeiro você resolve ver quanto que dá 2 elevado à 4ª. 2 elevado à 4ª é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu vou até fazer esse primeiro para você ver como que é. Então, resolvo primeiro quanto que é 2 à 4ª, dando como resultado 16. Então, resolvi a primeira. Ó, esta aqui, todos eles resolve primeiro de cima para baixo. Ó, aqui primeiro resolve isso, depois 2 elevado ao que deu aqui, e depois 2 elevado ao que deu em tudo isso, tá? Olha a letra E, como que você montaria isso aí, ó? De cima para baixo. A quinta potência da terceira potência dá 8. Então, de cima para baixo. 8 vai ser o último. Ó, então, como que ficaria esse? A quinta potência da terceira potência de 8. Escreva usando uma só potência. Não é para resolver. É para resolver quanto que é 10 elevado a 16? Não é para resolver. É só para escrever usando uma só potência. Bom, mas e se eu quisesse resolver, eu saberia que aqui tem quantos zeros? Se está elevado, o 10 está elevado ao expoente 16, terá 16 zeros. Mas não é para resolver, é para escrever. A aula 2 explica tudo isso, olha. A definição de qualquer número elevado a zero, que um número elevado à sexta potência não precisa fazer 10 vezes 10 vezes 10. Basta você colocar um tanto de zero. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer número elevado a zero é, e assim vai. E aqui, ó, é aplicada a propriedade de potências de mesma base na divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. A letra HI é a propriedade de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes.
e você vai calcular as potências, certo? Fácil, não é? Então, resolva tudo direitinho. Se você tiver dúvida, você vai lá na resolução para ver como que se resolve. Mas o ideal seria você fazer tudo e depois acompanhar a aula de correção. Ó, não fica nada para trás. Eu resolvo tudo, tintim por tintim. Não deixo nada para trás, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Encerramos, gente. Tão felizes? Aprenderam? Deixa eu desmontar aqui. Olha, eu vou encerrar agora. Ó, quem chegou, quem assistiu, quem está chegando agora, eu estou toda quarta-feira às 9 horas da manhã e à tarde, toda quarta-feira às 15 horas, língua portuguesa e redação. Ó, vem estudar conosco. Eu quero ver você no nos colégios técnicos de excelência. Tem sempre um perto de você. Se você mora na região de Bauru, no estado de São Paulo, ou em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro, ou no Paraná, sempre tem uma escola pública de qualidade que você vai procurar saber aí. E ó, eu preparo para todas, porque quando eu dou um conteúdo para vocês, eu olho em todas as provas o que é que caiu daquele conteúdo e vocês vão começar a resolver questões de prova para ir treinando. De vestibulinhos, desses todos, de nome, que é difícil passar. Você vai ter bastante concorrentes, tá? E eu tô aqui para ajudar. Ó, pega na minha mão e vem para cá, tá bom, moçadinha? Ó, todos, moçadinha do bem. Aqui não tem ninguém que é do mal. Todo mundo antenado, voltado para o conhecimento. Tô muito feliz que vocês estejam aprendendo comigo, tá? Ó, eu vou mandar um beijo grande. Mas, ó, hoje, o meu alô especial, olha, é para os pais, para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia, que orientou o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho a estudar comigo. Ó, beijo grande para vocês, porque ó, vocês já são vitoriosos, estão colocando o filho no caminho certo, no caminho do sucesso, do conhecimento, das boas companhias, da economia, porque esses colégios são gratuitos, tá? Beijo grande e até a próxima. E fiquem com Deus, tá? Moçadinha do bem, te espero na próxima quarta, ok?